Bom, amigo da São Felipe News, nesta manhã estamos aqui com o Aguinaldo Cerqueira, nosso irmão, sempre aqui conosco, e vai falar da campanha que a CESF está realizando. Ele que é presidente da CESF aqui no nosso município também, e proprietário aqui da Smart Cerqueira em nosso município. Seja bem-vindo, Gui, à São Felipe News. Bom dia. Obrigado, Léo. Um abraço a todos aí, ouvintes da São Felipe News. Dizer que é um prazer tê-los aqui, sempre a gente está nesse bate-papo, né? E falar da associação comercial com muito orgulho de fazer parte dessa equipe de mais de 70, se não mais de 80 empresas, né, empresários juntos nessa luta, buscando o melhor para o comércio local, que consequentemente é melhor para o consumidor e melhor para toda a equipe de trabalho nossa, né? Esse é o ideal melhor, o bom para todos. E às vezes as pessoas pensam que buscar o melhor para o comércio é esquecer do outro, pelo contrário. Uma loja melhor, uma loja mais arrumada, mais iluminada, uma consciência, uma qualificação profissional da sua equipe, tudo isso aí é uma devolutiva positiva para o consumidor, para o nosso cliente, para que o cliente não precise buscar lá fora, porque aqui ele já encontra tudo. Muito bem, Gui. A gente percebe que São Felipe vem aumentando, graças a Deus, né? A gente tem que louvar o número de comércio, né? E o apelo que a associação, a CESF, sempre pede, que essas pessoas também se afiliem, e para que isso, a associação ganhe força, né, e consiga alcançar maior a parte financeira circulando no nosso município. Fale para nós também a respeito sobre isso. Esse costume de às vezes sair ou comprar fora, isso é algo que vai acontecer, é natural. A gente sempre tem uma carência de buscar coisas novas, diferentes, e aí às vezes a gente não encontra aqui, realmente encontra-se fora. Mas estando dentro da cidade de São Felipe, o nosso consumidor, consequentemente, ele aumenta o fluxo de venda, que é o que você está falando, mesmo a gente tendo essa evasão de pessoas, mas acontece muitos também virem de fora para cá, de Consul do Almeida para cá, do Almeida, né, de Maragogi, de Nazaré, enfim, tem muitas cidades que vêm para cá. Então, o aumento desse empresariado, desse comércio, que muito pela informalidade, né, muito pela falta de emprego, pela dificuldade que abre novos negócios, isso aí faz com que a cidade ganhe um número maior de empresas, e que essas empresas às vezes não têm essa visão de entrar na associação achando que é algo paga muito, achando que é algo que não vou fazer parte, que eu não tenho como fazer parte. Todo mundo tem como fazer parte. Da pessoa que tem sua barraquinha na rua de noite vendendo qualquer produto, ao empresário que está com a porta aberta só basta você ter seu CNPJ. Teve seu CNPJ, você pode fazer parte desse grupo da associação, ao qual você teria também acesso à campanha de prêmios, que esse ano tem um diferencial bacana, que todas as empresas vai beneficiar um cliente pelo menos, porque todas as campanhas anteriores eram 10, 12 prêmios e era geralmente 8, 9 empresas que ganhavam aleatoriamente. Não ia dizer quem é que ganhava, quem não ganhava. Mas dos 10 prêmios, sempre 8, que algumas empresas ganhavam 2 vezes, né? E dessa vez nós tivemos a decisão, todos abraçaram, de todas as empresas poderem dar um prêmio garantido. Então todas as empresas que fazem parte podem bater assim e dizer, olha, um cliente meu vai ganhar um prêmio. Tanto que nós temos aí 2 caminhões de prêmio, 5 vale compra no valor de R$500, nós temos aí um ano de cesta básica e os liquidificadores, que a gente anunciou 62, mas hoje já passa de 70. Esses produtos liquidificadores vão ser sorteados antes da urna ser posta no meio de todos. Então, Léo trouxe sua urna da sua empresa e aí da São Felipe News, aí ele mete a mão na urna, mexe lá e tira o nome. Se dentro daquela urna tiver o cupom da minha loja cerqueira, ele volta para a urna de novo, ou para maior, e mexe, porque às vezes o cliente que compra aqui pode também levar para colocar na urna de Léo o meu cupom. Mas aí quem vai ganhar é meu cliente, não o seu. Então a gente devolve esse cupom, pega outro, sai no nome da tua empresa, João, Maria, tal, ganhou. Esse prêmio já é seu. E esse cupom não se perde, ele volta para os prêmios maiores. Isso aí é um brinde que a associação está dando para o nosso empresário brindar o seu cliente e sair na foto. Todos foram contemplados, não tem um que não seja contemplado.
Claro que temos associados que não participam da campanha porque são empresas que não têm muito como dar esses cupons, né? Nós temos indústrias aqui que fazem parte, como dar esses cupons. A indústria ia dar o cupom para mim, para outros, né? O Mel Abelhinha, por exemplo, como é que vai dar esse cupom? Eu não posso preencher no meu nome, é marmelada. Então, não faz sentido. Então, o Mel Abelhinha não participa. Clínicas, às vezes odontológicas participam, o Neto mesmo participa, às vezes não. Então, assim, fica nesse cenário de decisão, se você quer ou não participar. Não é uma imposição, uma obrigação, né? Mas nós temos vários empresários que não têm um porte grandioso, que faz parte da associação com os mesmos direitos e ganhos que eu tenho. O que difere é a quantidade e o tamanho da empresa. Tanto que nós temos escalas de valor de mensalidade, não é uma mensalidade absurda. É uma mensalidade muito aquém do que a gente precisa, mas dando para trabalhar, a gente está fazendo essa campanha, tantas outras que a gente já fez, né? Muito bem, aí você que está nos acompanhando, pode então estar comprando no comércio local e ajudando e participando em ganhar prêmios. Aguinaldo, a gente percebeu, né, em contato com o prefeito, na entrevista, ele nos dizia que esteve uma reunião com o governo do estado e anteriormente esteve com vocês da CESF, dizendo a condição que o município não estava pronto para este ano realizar o Réveillon. De que forma que essa reunião aconteceu, esse diálogo com a administração pública, trazendo aí para a população a não realização do Réveillon neste ano? Nós fizemos uma reunião para justamente ter essa resposta, porque a gente pede a todo gestor que ele tenha um cronograma de antecipação das coisas, para que a gente também se prepare. Porque se não há uma programação, a gente não se prepara. Por exemplo, eu estou preparado para o final de ano, mas o final de ano pode acontecer e pode não acontecer. Isso vai muito dos eventos, das festas. Então, quando a gente sabe de uma notícia dessa agora na reta final de dezembro, não tem muito mais o que fazer. As compras foram feitas, as apostas foram feitas. Então, o que a gente pede é que o gestor antecipe essas decisões e nos passe para que a gente se prepare. Tanto que tem algumas não, muitas críticas em relação à não efetuação da festa, porque, ao meu ver, faltou uma estrutura, faltou um diálogo, um pensamento com brevidade, com 2, 3 meses antes do dezembro, para a gente tentar achar num contexto geral uma forma que compilasse os custos, que diminuíssem os custos e a gente entrasse nessa parceria para fazer pelo menos não uma festa grandiosa, não palcos com Belmarx, com Xande do Harmonia, com Ivete Sangalo, não. Nós temos de mão cheia cantores na nossa cidade, artistas na nossa cidade, bandas na nossa cidade. A gente poderia fazer uma festa não glamurosa, não caríssima, mas poderia fazer, botar um palco, não precisava ser um palco absurdo, a gente vai fazer eventos pontuais, faz um evento na frente do estádio, pequeno, faz um na praça, lugares pontuais, que o custo seria menor e você não precisaria ter uma estrutura tão grandiosa. E assim disse o prefeito na rádio, e disse também na reunião, mas na rádio, porque ficou aberto para todos, que o governo do estado cedeu 3 bandas, se eu não me engano, que a dificuldade era a estrutura. A gente entende a dificuldade, mas se você já tem 3 bandas, já é um começo e bom. Então acho que daria para a gente sentar, articular e fazer uma maneira de a gente não deixar de ter a festa. Mas já foi decidido, foi decisão tomada, ele justificou das dificuldades, justificou da redução de pessoas na própria prefeitura, a redução do próprio salário e dos seus secretários. Então isso envolve também um pensamento de como a população enxergaria isso. A prefeitura está reduzindo salários e a prefeitura está demitindo. Como fazer festa? Mas tem como fazer festa se tiver apoio, como tem do governo do estado, poderia ter da associação comercial. A associação ia dar banda, não se trata disso. A associação dá o palco, não se trata disso. Apoio, às vezes, a gente dá com ideias, com pensamentos, com articulações, da forma como a gente... Tanto que essa reunião com o prefeito e com os secretários foi de grande valia, que nós tocamos em assuntos, que a cidade está passando por situações que já deveriam ser corrigidas e ainda não estão corrigidas, mas o prefeito deixou a sua, não é, vou dizer garantia, né? Ele é um homem de palavra,
mas deixou apalavrado que de janeiro em diante muitas coisas iriam mudar. E eu espero que essa mudança aconteça, porque a gente não pode querer agradar os gregos e os troianos. A briga vai acontecer. A gente tem que ser imparcial e dizer o que está errado, está certo, vamos corrigir, vamos fazer o alinhamento. Então isso ficou alinhado com ele. Ele entende dessa forma e deixou claro para a gente que o pensamento dele não é esse, de estar querendo agradar todo mundo, que ele quer fazer o certo. Então, a gente, enquanto associação comercial, a gente está aqui para ajudar, colaborar e fazer acontecer. Foi passado para ele todas as demandas que a associação vem passando em relação a tantas outras coisas, principalmente ao trânsito, às estradas, às vicinais, que eu quero aqui parabenizar, inclusive, Manuel do Táxi pelo belo trabalho em muitas estradas que ele vem fazendo. Eu posso dizer porque a gente é transeunte, a gente usa, né, a estrada que liga a estrada que liga a ilha, né, por Nazaré ali, por Sodoma, a estrada que liga São Felipe também à ilha, né, pelo Leone. Então são estradas que estão sendo feitas pela prefeitura, que ajuda muito esse fluxo de pessoas. Precisa também fazer a que liga São Felipe a Cruz das Almas por dentro, precisa fazer a que liga São Felipe ao Guapira, precisa. A gente sabe da dificuldade, mas precisa, porque são públicos que voltam para a nossa cidade e a renda dada na nossa cidade volta para a prefeitura. Então isso aí é uma roda d'água que não para de girar, e a cada vez que você abre portas, você recebe mais pessoas. Então a gente, para crescer, precisa abrir portas, e essas portas são as estradas, não tem para onde correr. Então quero aqui deixar claro, estou falando aqui como Egnaldo Cerqueira, proprietário do supermercado Cerqueira, não só como presidente da associação. Isso é o que eu estou vendo como munícipe, né? Como morador da cidade. Mas tantas outras coisas que podem se vir a melhorar, e a gente espera que essa mudança realmente aconteça e que seja melhor para todos nós. Agnaldo, 2 pontos que eu queria que você destacasse. É a nossa feira, não sei se você citou com o prefeito, né, que precisa de uma reforma, e a questão da implantação do trânsito, desse trânsito que a gestão municipal está aí com esses guardas de trânsito contribuindo. De que forma que isso está ajudando o comércio, o trânsito na cidade? Você vê como positivo ou precisa ainda melhorar essa questão do trânsito? Bom, 2 pontos importantes. O trânsito, eu parabenizo a estratégia feita pela gestão, porque eu já vi que em momentos de festa, de eventos, esse trânsito fez fluir, apesar das dificuldades, das distâncias ao estacionar, mas veio a fluir. O que a gestão precisa abrir os olhos em relação ao trânsito é tentar promover algo, locais que a gente consiga levar esses carros para ser estacionado. Locais que às vezes estão sem uso, meio que abandonados, vamos dizer assim, prédios ou locais que estejam sem uso, que em vez de dar o crescimento, a cidade fica para trás, aquém, né? A prefeitura pode estar olhando desse lado para ver uma forma de fazer um estacionamento de alguma forma, ou criando ferramentas para isso. Precisa criar uma nova saída para a cidade de São Felipe. Eu acho que tem como sim a gente pegar a ladeira do Riachão, pavimentar toda a asfáltica até a saída de lá que vai para o Caboclo, né? Essa via dá um desafogo muito grande. Se a pessoa não quiser passar por aqui, se for para Nazaré, para qualquer lugar, já vai por ali. E uma estrada asfaltada naquele trecho ali, acho que cresce muito também moradores, melhora a cidade. Precisa se fazer mais estudos, sim, em relação ao trânsito na área de carga e descarga. Fizeram aqui, era um gargalo muito grande que tinha no fundo da loja. Vários prefeitos passaram, vários secretários se passaram, e a gente vem batendo na tecla, precisa criar carga e descarga, e muitos, 90%, no caso, antes da atual gestão, 100% não tinha solução. E a gente apresentava a mesma solução ao qual foi feito agora e não tinha solução. Não pode, não pode, vai agradar um, vai desagradar outro. E nós vemos hoje, não tem mais trânsito parado, não tem mais ônibus aí travando, não tem mais caminhão travando, porque tem alguém controlando e coordenando. E a equipe que controla está de parabéns em relação a isso. Temos outros pontos que precisa ser criado mais outros pontos de carga e descarga. Não pontos grandiosos,
Mas ali, por exemplo, onde está perto da Cesta do Povo ali, por exemplo, ali onde tem, ali, por ali, onde era a Rede Erguer, que hoje, né, tem Duda ali também, quer dizer, ali tinha que ter uma areazinha de carga e descarga, pelo menos ali, pequena, não muito grande, porque vai abranger todos aqueles empresários ali, não precisa o cara estacionar cá na praça para levar a mercadoria na mão. Então isso aí ajudaria, não é tomando transformar a cidade toda em carga e descarga não, mas talvez não fosse tão grande em certos lugares, fosse mais copilado, mas que sobrasse espaço para os estacionamentos. Outra coisa é regularizar e melhorar também a via. Falando sobre a Feira Livre, é algo que nós tocamos também no assunto, foram vários pontos, um deles foi a Feira Livre. Falamos da necessidade de reforma, necessidade de mudança, de estruturação da Feira Livre, ao qual o prefeito falou que o projeto já foi aprovado, parte da verba já chegou, estava aguardando vir a verba total para poder continuar, para meter mão. Mas salientamos também que mesmo a verba chegando e a reforma não está acontecendo, que precisa ter um olhar para a forma como ela está sendo conduzida. Não estou falando só das barracas enferrujadas nem estragadas, não estou falando só isso não. Estou falando de produtos no chão, o chão é varrido, mas não tem uma limpeza propriamente dita. Você passa a semana toda ali, carro passando, um animal passando, um cachorro, gato, e chega no dia da feira, aquele produto é exposto no chão, porque não tem, o lavrador não tem onde colocar, ele tem que colocar no chão, ou ele bota no chão, ou ele não vem para a feira. De espaço, né, que fica... Então precisa também a prefeitura fazer um estudo, se é que não já fez, de como a feira deve ser implantada aqui no nosso centro. Acredito eu que assim como uma empresa como um supermercado ou como um próprio hortifruti em lojas próprias, existem segmentos em cada setor. E hoje a nossa feira toda, não vou dizer bagunçada, mas ela tem ali, vamos supor, ali vende frango, aqui vende frango, lá na outra ponta vende frango. Ali vende milho, lá vende milho, em outro lugar vende milho. Acho que poderia se concentrar, como era no passado, galinha, frango, bode, não sei o que, vendia lá perto da entrada do Riachão, né? Hoje não tem um lugar específico, todo lugar tem alguém vendendo alguma coisa, mas fica desorganizado. A gente poderia ver como a Ceasa de Feira de Santana tem um lugar que você de aves, você só vai lá, não precisa rodar a feira toda. É uma opinião. Então são hortifrutis, são folhas verdes que sejam destinadas num local. Então assim, isso vai mexer e é um problema grande, sim, porque tem muita gente que está com o seu local próprio, que não é próprio, diga-se de passagem, que a rua é livre, né? Muitas pessoas estão no seu local já acostumado, mas se não houver esse entendimento de arrumar, se é uma barraca de hortifruti, de hortifruti ou verdura, que seja todas no mesmo segmento, uma de um lado, outra do outro, não é uma concorrência desleal. Muito pelo contrário, vai do atendimento. Quem atendeu bem, quem tem um produto de qualidade, a pessoa vai se identificar, ela vai para a barraca de lá, para a barraca de cá. Assim como tem o mercado, os concorrentes vizinhos, não é ninguém inimigo, mas o cliente compra onde ele gosta, onde ele acha que é bem atendido ou o produto o satisfaz. Ninguém vai botar uma arma na cabeça da pessoa e pedir, venha comprar aqui. Não é assim que funciona. Então, acho que hoje, enquanto essa reforma não aconteça, foi um pedido feito ao gestor que tente mudar a forma como ela está sendo conduzida durante a semana, né? A forma como ela está sendo arrumada durante a semana toda, sempre tem alguma barraca, e como ela é na sexta e principalmente no sábado. Precisa de um olhar mais para isso, mais, não sei, diga-se, mais aberto. Muito bem, pontos importantes, né, que a administração deve levar como experiência e trabalhar aí para ajudar o comércio local, os feirantes, principalmente aqueles que vêm trazer o seu produto da terra para vender aqui na cidade. Outro ponto importante, Aguinaldo, é a nossa igreja matriz, que teve também essa parceria com a CESF, uma igreja histórica, patrimônio histórico do nosso município, e a CESF, em contato com o pároco, Padre Neivaldo, contribuiu também com a doação de uma moto para que pudesse dar continuidade a esta restauração da nossa igreja. Fale para nós também essa parceria com as igrejas, não só católicas, mas também outras da nossa cidade. Olha, a gente tem a igreja matriz, não é um olhar só católico, ela é um monumento cultural da nossa cidade. Ela não lembro quantos anos tem, mas ela é centenária, né? Assim como a nossa prefeitura, né? Que são
Mais de 300 anos. Então, assim como a prefeitura municipal, que ela tem uma arquitetura belíssima, são poucas prefeituras bonitas no Recôncavo, e ela é uma delas, ela é imponente, é uma pena hoje não ter aquele relógio, você não alcançou, não é de sua época, é um relógio que ficava na torre tem lá só os buracos, né? Eu acho que ainda um prefeito que queira retornar a isso, ele não sei se era um relógio inglês, a gente não entende isso, né? Que tem aqueles das catedrais, são de 4 lados, acho que são 4 buracos. Ou seja, cada lugar da rua, antigamente as casas eram tudo baixinha, via o horário, né? No beco, tá, todas essas ruas em volta via os horários que tinha um relógio. Não é da nossa época não, viu? Isso é do passado. Mas assim, a ajuda ela veio em um entendimento, numa reunião com o pároco. A diretoria da associação foi convidada pelo pároco para poder a gente para um café, mas a gente, claro, não sabia do que se tratava. Lá, ele, além de falar de vários pontos, né, da dificuldade realmente da reforma, ele nos passou esse pedido se a gente poderia conseguir uma moto para a paróquia, para ela ser sorteada. E, inclusive, houve até um entendimento equivocado de tipo, de nome, de moto. No ato do momento, eu fui sincero, eu disse, olha, a associação comercial ela não tem um recurso para isso, tanto que quando a gente faz as nossas campanhas, a gente ainda não está conseguindo colocar uma moto, um carro. Por quê? Porque depende de ter o dinheiro antes de fazer a campanha, porque o carro e a moto você tem que pagar para ter. Já o caminhão de prêmios, a gente compra aqui na cidade mesmo, e a gente fala para os empresários, olha, a gente vai fazer a campanha e vai comprar em janeiro, no dia da entrega, ou dezembro. Então a gente vende os cupons, arrecada todo esse dinheiro e com esse dinheiro a gente faz as coisas. Tanto que a moto, quando foi comprada, já foi perto de uma semana do sorteio, porque a gente teve que fazer lá o levantamento desse capital, que não é simples assim. Então, no momento eu disse a dificuldade de ter, mas entendemos enquanto diretoria que precisávamos fazer algo diferente. Não estou falando que é só porque a igreja é católica, ou porque eu sou católico, ou porque a AB não. Lá na diretoria nós temos pessoas da diretoria que não são da igreja católica. Luizinho é um exemplo vivo disso, né? E Luizinho foi um dos que disse, não, a gente tem que fazer um esforço para ajudar a igreja. Aí Edival Braga da mesma forma. E todos foram, eu disse, eu também concordo, a gente tem que ver uma coisa que se encaixe, uma luva na mão, para que não fique nem folgado nem apertado demais. Aí o Espírito Santo desce e me abre a condição de a gente poder dar uma moto, que era uma moto que estava sendo na campanha da rede Mais Supermercados, que a gente também fez a doação para um cliente. E aí eu disse, olha, a única alternativa é a gente ver uma moto da Shinerai, que é o mesmo modelo que tem na loja do Mais, que é um valor, não é barato também, média de 10 mil reais não é barato. Aí eu disse, então assim, é uma moto que a gente pode fazer um esforço maior e dar o sim, do que dividir com a igreja metade. Aí ficou acordado isso, mas o padre ficou empolgado e aí falou que era uma Pop, mas na verdade a gente não, em momento nenhum foi falado o nome de moto, a não ser assim, a mesma que está sendo lá no Mais Supermercado, que é uma Shinerai. Ainda peguei, abri a foto, mostrei para as pessoas e ficou acordado isso. Aí houve esse desentendimento na divulgação e no que realmente foi entregue, mas o que foi prometido foi entregue, que foi justamente a moto Shinerai, né? Então assim, foi difícil? Não, porque quando Deus quer, nada é difícil. Eu achei que seria mais difícil, mas graças a Deus não foi, e não vai implicar nos prêmios que a gente vai dar agora em janeiro. 2 caminhões de prêmio, que não é pouca coisa. Prêmio não, duas casas, né? 2 casas mobiliadas, né? Não é brincadeira não, viu? São 2 caminhões de prêmio. E aí a gente já deu um anteriormente, quem ganhou relatou a felicidade e a alegria e viu que são produtos que não é de qualidade ruim, são produtos bons que você pode botar na sua casa de boa. Então assim, a gente tem esse entendimento que a sociedade precisa ajudar as religiões, não só a religião católica, as religiões, seus templos, suas igrejas. Mas em se tratando da igreja matriz, só finalizando, é algo que transcende o catolicismo. Ela é uma construção que hoje é visitada por tantas outras pessoas. Quem passa vê a beleza que é externamente e internamente. A igreja é muito linda e não podemos deixar passar, nem deixar de ajudar para que ela volte ao que era ela no início, né? A magnitude, a beleza, né?
Um patrimônio histórico que a gente deve preservar sempre. Dando continuidade aqui, Aguinaldo, você é presidente da CESF e também proprietário aqui do Smart Cerqueira. Aqui nós estamos no Smart Cerqueira 2, também tem lá o Smart Cerqueira 1 com o Val. Queria que você também falasse, convidasse a população a vir comprar as ofertas, produto natalino, queijo, panetone, outros produtos que fazem parte também desse período. Os nossos clientes já conhecem, sabem como é a nossa luta, sabem como é a dificuldade, não é fácil. Hoje eu me prendo muito aqui ao escritório para justamente articular ações para poder devolver ao nosso consumidor, ao nosso cliente, ações que realmente são positivas e que eles saiam felizes. Nós implantamos há 3 anos, se eu não me engano, o Dia D, e que é um sucesso a cada mês. A gente ainda precisa ampliar a loja para justamente ter um conforto maior internamente, mas sabemos que não conseguimos atender a todos, porque muitos vêm e não conseguem, porque a fila é muito grande, a demanda é muito grande, o espaço interno não é tão grande, então, mas a gente tenta fazer o melhor para poder agradar a todos. Então é uma devolutiva. É um dia que a gente fecha com a indústria e a gente tenta ver a melhor condição para ser levada para o nosso consumidor. Assim como tantos outros que hoje aproveitam o Dia D dentro da nossa cidade. E se você não já percebeu, perceba que é como se fosse um dia de feira antes da feira. É uma sexta-feira do Dia D, movimenta todo o comércio. Todos. Um dia uma cliente chegou aqui e me perguntou qual era, por que a gente fazia o Dia D. Aí eu disse, por que, como? Não, porque você faz, porque às vezes são preços que são realmente bem abaixo do normal. Aí eu disse assim, você é de onde? Ela falou, foi Bom Gosto não, meu Deus. Foi pro lado do Bom Gosto. Sapezinho, perto de Cruz das Almas, né? Bom Gosto. Aí eu disse, a senhora tem quanto tempo que não vem aqui? Ela disse, tem uns 3 anos que eu não venho aqui, só vai pra Cruz. Eu disse, e a senhora veio aqui por causa de quê? Ela disse, por causa do Dia desse. A sua resposta. A gente quer conquistar os clientes também que não são da cidade. Os clientes que querem aproveitar essa ação e vêm. Como a senhora veio, ela disse, realmente eu entendi. Eu disse, pois não é o ganho, não é a margem, que aí a margem não tem margem, o Dia D não tem margem, ela é realmente vermelho. Então a gente faz isso para não só os nossos clientes que já são clientes semanais, mas para os novos clientes virem ver nossa loja, conhecer os nossos produtos e o nosso atendimento. Então eu convido a todos que venham, mais uma vez, uma sexta-feira D agora, essa semana. E após isso nós teremos jornais de oferta também, encartando todos os produtos que nós temos da época, champanhe, queijo, como você bem falou. Temos ações também de queijo aí no Dia D. Queijo prato, né? Bem verdade, o queijo cuia vai entrar posteriormente. Mas vamos ter ações agora de queijo cuia antes. Eu estou falando do Dia D. Então, antes temos um jornal, vai terminar agora, e o outro começa no sábado após o Dia D. Então, todo dia tem promoção, de domingo a domingo tem promoção, não tem um dia que não tenha. É a quarta-feira filé, é a quinta-feira verde, é o final de semana feliz que vai de sexta até terça. Então, se de terça até terça, sexta a terça, quarta e quinta tem outros, nós temos a semana toda de promoção. Economia no bolso do cliente, né? Sempre. E aí tem nossa loja aqui fazendo o possível para ela ser acolhedora, o possível para ela ser cativante ao nosso consumidor, para que a gente tenha cada vez mais clientes, para que a gente possa manter nossa equipe de trabalho e manter o nosso crescimento, que é o que a gente deseja, que é só nada mais, nada menos para devolver ao nosso cliente, consumidor, um conforto maior, que é o nosso desejo. Um ponto importante, Gui, você citou aí sobre uma pessoa lá do Sapezinho, na comunidade mais distante do nosso município, está presente. Eu ontem estava em uma comunidade lá na Copioba do Bom Gosto, e ela relatava dizendo assim, a facilidade que o prefeito das Almas fez com que a comunidade fosse comprar em Cruz das Almas. Então os ônibus estão circulando nesse período que os ônibus escolares estão parados devido não estar tendo mais aula. Isso também está sendo discutido com o Poder Executivo na questão de que a circulação desse transporte aconteça de forma que a população, esses distritos, né, Barlavento, aqui o Bom Gosto, o Sapezinho do Bom Gosto, enfim, esses locais mais distantes, para que não vá para outros municípios e que venha também favorecer São Felipe. Isso foi algo prometido verbalmente pelo gestor atual, perante a associação comercial, que ia disponibilizar um ônibus para trazer pessoas dessas localidades.
praticamente passou-se um ano, ainda não foi feito, mas nessa reunião tocamos também nesse assunto e foi dito que teria uma mudança no ano que vem e que provavelmente, não posso afirmar, teria uma condução para que trouxesse esses moradores para São Felipe. Os moradores estão corretíssimos. Se você tem uma condição a custo baixo para ir para uma cidade e que a outra cidade ao qual você pertence não tem essa mesma locomoção, para você vir, você tem um gasto maior, ele está correto em buscar a sua melhor condição, mesmo que São Felipe, hoje eu lhe digo, tem um comércio muito mais agressivo e de fácil acesso. Você procura tudo rapidinho que você tem e lhe digo, com preços bastante diferentes. Às vezes a gente acha porque Cruz das Almas é maior, Santo Antônio é maior, lá o preço é melhor. Tem relatos que provam o contrário. São Felipe muito agressivo, temos muitas lojas de mesmo ramo que faz com que isso aconteça, os preços ficarem mais agressivos, é a quantidade da concorrência. Então isso aí ajuda bastante. Então nós temos aí, tem condições tranquilo de brigar de igual para igual, independente do tamanho da cidade. E esse morador não está errado. Então nessa conversa com o gestor, ele falou que iria promover essa possibilidade também. Agora, acredito que não é uma falha só dessa gestão, são falhas da passada, que nunca olhou por esse lado, de ver que a gente está perdendo espaço para outras cidades dentro do nosso próprio município. Então isso já vem batendo há anos, tanto que a gente fala tanto que às vezes a gente cansa, esquece e para de falar. Mas foi citado pelo próprio gestor essa possibilidade de mudança. Estamos aí aguardando mais uma vez para que seja feita essa diferença e que a gente possa realmente receber os nossos munícipes na nossa cidade e fornecer para eles aquilo que a gente tem de melhor, que eles já conhecem muito bem, que é o atendimento, que é a variedade, que é o preço também, que são as ações, não só a linha alimentícia, mas toda uma linha de material de construção. Temos preço aquém de fora da nossa cidade. E isso aí é só você pesquisar que você vai ver. Então, pedir a Deus aí que realmente aconteça essa mudança de chave e tentar minimizar essa evasão de outros municípios dentro da nossa cidade, que é também permitido pelos gestores municipais, né? Se ele faz um bom trabalho, ele bota uma linha ligando aquela localidade para cá e impede a outra cidade de entrar, uma vez que não tem alvará para isso, não tem autorização para isso, a outra cidade não vai poder entrar, ela só entra se tiver permissão. Certeza. Muito bem, amigos da São Felipe News, chegando então ao final desse nosso bate-papo com o Aguinaldo Cerqueira, presidente da CESF, proprietário aqui da Cerqueira Smart 2, agradecer a ele pela disponibilidade, por sempre nos acolher, desejar a ele aí sucesso, né, e 2026 de muita esperança, de coisas muito boas para todos nós. Abraço aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, São Felipe FM. Todos vocês que estão aí. São Felipe FM. Pode ir. São Felipe News. News. São Felipe tudo. Não. Mas vocês fazem parte do mesmo. São Felipe News, todos os ouvintes e participantes. Dizer que sim, a gente deseja sempre um ano novo com paz, saúde, prosperidade. Mas a gente precisa mudar antes disso acontecer. Só depende da gente. A paz, a felicidade é muito atrelada ao que você planta. Não há uma semente que você plante que você vai colher um outro fruto sem ser da própria semente. Então, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. A priori, você pode plantar o mal e por um período você não colheu o mal, mas um dia essa planta ganha força e você vai realmente colher e às vezes não vai nem entender por que eu estou colhendo hoje esse mal. Algo que foi feito com falta de pensamento, de serenidade. Que o Espírito Santo esteja presente em cada um de nós, que ele possa transformar nossa mente, nossas decisões, nossas falas, para que a gente possa ser uma pessoa cada vez melhor e que Deus esteja sempre no lado de todos nós e ele renova a cada ano ele renasce dentro de nós, porque ele é vivo, sempre foi vivo e sempre será. Nós morreremos para um dia encontrar com ele, se assim permitido for. Se as nossas lamparinas estiverem acesas, se as nossas vigílias estiverem em dia, a gente um dia se encontra com Deus. Então fazer o bem sem olhar quem, estender a mão para o outro sem olhar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. E eu acho que isso aí faz toda a diferença de uma vida melhor, de uma vida mais humana, mais fraterna. Então o progresso ela vem muito das nossas atitudes, que cada um tenha a sua consciência e que melhore a cada dia. Pedir e rogar a Deus que os nossos gestores, os nossos vereadores olhem para a nossa cidade. Eu queria tocar no assunto, Léo, tá no final, mas eu vou só deixar uma deixa, que os nossos
vereadores, tentem buscar uma maneira de uma fiscalização nas nossas vias que liga São Felipe a outras localidades. Nós temos aí essa ligação São Felipe, a entrada de quem vai para o Leone mesmo ali, essa pista que foi feita há tão pouco tempo, que não tem mais estrada, não tem pista, tá um risco de vida, tá um risco de morte, vamos dizer assim. São cada crateras, cada asfalto todo quebrado, aquilo ali precisa refazer novo e ele tá dentro do prazo de garantia. Como ninguém pede isso? Como o Ministério Público não é acionado para isso? Então, que isso seja aberto, que seja revisto e que alguém realmente tome iniciativa para fazer um pedido ao Ministério Público para que seja olhado a 242, que ela é uma 242, que é uma pena, né? Uma pena, é lastimável ver um investimento daquele ser perdido. No dia que o governo do estado veio inaugurar, eles fizeram um recapeamento, quer dizer, uma inauguração já estava toda recapeada, toda refeita, porque o governador ia inaugurar e ele veio à noite, né? Não vê os defeitos, disse que todos os gatos são pardos, né, à noite. Então, só pedir que para que o ano que vem os nossos gestores tenham uma visão voltada à nossa cidade para ver essas coisas que estão no dia a dia e às vezes não é visto. Obrigado, Léo, obrigado a todos aí, ouvintes, e vamos para 2026 com a mesma garra, a mesma força e a mesma coragem. Abraço, continue aí ligado no São Felipe News.